Passando com a poderosíssima palavra de Deus, estive alguns dias ausente, em férias, mas eu trago já nesse ano, nesse início de ano de 2026, hoje dia 3 de dezembro, eu tenho já um grande testemunho, ao qual eu queria compartilhar nesta noite. Aleluia. O Senhor havia me dado uma palavra final do ano passado, para o mês de dezembro, no mês de dezembro, para esse ano de 2026. Ele havia me dado o Salmo 65, versículo 11, o qual compartilhei, no meu YouTube, no Instagram, com alguns irmãos, Eu creio que algumas pessoas viram, que fala assim: coroas o teu ano, aleluia, com a sua bondade. Ele é que coroa o nosso ano com a sua bondade, e os teus caminhos transbordam fartura. E nós precisamos crer no que a palavra de Deus diz. Ainda que nós não entendamos, no momento, eu tomei posse dessa palavra, eu falei: Senhor, obrigado por essa palavra. O Senhor está dizendo que vai coroar o nosso ano com a sua bondade, com a sua misericórdia, com o seu favor, aleluia. E a bondade do Senhor, ela nos seguirá o ano todo. Eu tomei posse dessa palavra, não somente, a parte que fala de fartura, de transbordar, porque o Senhor está falando da bondade dele, vai ser em todas as áreas, Mas eu tomei posse primeiramente para a minha vida, para poder compartilhar, com os irmãos, a qual eu tenho esse canal no YouTube, E compartilhei essa palavra. Só que eu não sabia, mal sabia eu que essa palavra, ela iria se cumprir tão rapidamente. Aleluia. E durante esse período pequeno de 10 dias de férias que eu peguei, no primeiro dia do ano, aleluia, essa palavra de Deus, poderosa, eficaz e maravilhosa, aleluia, ela se manifestou, aleluia, na minha vida, na minha família, na minha casa, aleluia. O Senhor falou que coroaria o nosso ano com a sua bondade. E no dia 1º, 2 dias antes de eu vir embora de férias, eu estava no litoral, estava com meu neto de 19 anos, na casa dos meus pais. E praticamente no finalzinho das férias, no finalzinho do finalzinho, no dia 1º, até porque ele foi bem antes de mim, ele foi no dia 19, para aproveitar bastante as férias, e eu fui no dia 24. E no dia 1º eu não fui, eu fiquei em casa, na casa dos meus pais, e ele foi. E ali, aleluia, a bondade do Senhor se manifestou. Eu quero dizer para os irmãos que eu me emociono com quem Deus é, com o que Deus faz, com o que Ele pode fazer, porque Ele é maravilhoso. Não porque nós somos melhores do que ninguém, de forma nenhuma. Eu quero dizer isso através desse testemunho, porque nós somos melhores do que ninguém, mas porque a bondade do Senhor, aleluia, ela nos segue, aleluia. O Senhor é bom em todo tempo o Senhor é bom, diz a sua palavra. E no dia 1º agora, dia 1º de janeiro, o meu neto estava na praia e o mar estava um pouco agitado, Na verdade estava mais para muito agitado do que pouco agitado. E ele entrou com um rapaz que ele conheceu ali, ficaram conversando no mar, aleluia. E ele disse que foi assim, de repente,
A água foi subindo, e quando ele se deu, a água estava cobrindo eles e, e arrastando eles para o fundo do mar, aonde ele não tinha mais pé, aonde ele estava sendo apenas jogado, né? Sempre para o fundo do mar, né? Para mais longe da terra, e aonde ele se viu sem, só esperando ali pela morte, né? Ele estava lutando. O rapaz também se distanciou dele no mar, acabou ainda indo para mais longe ainda do que ele. E ali ele falou para mim, né? Eu sou a avó dele. Ele falou para mim: vó, ali eu estava esperando somente, não tinha mais o que esperar. Eu já estava lutando, e as minhas forças já tinham acabado e eu já não estava mais tendo forças. E eu só estava orando no meu pensamento, pensando, né, que não ia mais ver a senhora, que não ia nem ter como me despedir, pelo menos, né, da senhora. Eu creio que passou um filme rapidamente na cabeça dele. Ele não está aqui, até que eu gostaria que ele tivesse para estar falando junto comigo esse testemunho, mas eu senti no meu coração de dar esse testemunho, porque nós não podemos, aleluia, invalidar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus, quando ela vem, ela corta como uma espada de dois gumes, ela apta para discernir os pensamentos, a intenção do nosso coração. Ela vai aonde nós não podemos ir, ela vai até o ponto de dividir as juntas as medulas, ela vai aonde nenhum homem pode, né? E eu creio que quando essa palavra chegou a mim, ela já tinha, né, uma finalidade. O Senhor já sabia, o Senhor é atemporal, né? Nós só temos o hoje, mas o Senhor já sabia exatamente o que ia acontecer naquele dia primeiro. E o Senhor, aleluia, já tinha me dado essa palavra, né? Ainda que eu tomei ela para minha vida, dividi com os irmãos e também, né, criei que ela se faria presente. Eu tomei posse dessa palavra para que ela se fizesse presente durante o ano todo de 2026. A bondade do Senhor me seguiria. Aleluia. E verdadeiramente, ele, quando ele já estava dado por que não tinha mais jeito, né? Já estava há muito tempo na água, os minutos ali parece uma eternidade. Ele falou que pelas contas dele, por volta de 8 a 10 minutos, lutando, e praticamente sem mais nenhuma esperança de que ali acabaria tudo, a vida dele, né? Quando de repente um surfista apareceu com uma prancha e viu, aleluia, ele, e começou o resgate. Começou a tentar, ele falou: eu vou te ajudar, e começou a tentar tirar ele lá do fundo do mar, né? Ele disse que estava chegando quase na parte da ilha e tinha ido para muito longe, a água tinha levado eles para muito longe. E mesmo ele, o rapaz tentando, o surfista tentando que ele segurasse na prancha para tentar trazer ele ainda caiu da prancha, ainda afundou. E foram momentos, irmãos, muito difíceis mesmo, né? E enquanto o surfista estava tentando ajudá-lo, os bombeiros apareceram, estavam vindo. Foi quando conseguiu, porque eu acho que nem o surfista, com toda a sua boa vontade, talvez estava muito difícil de trazer ele, né, de volta para a areia. E aí os bombeiros entraram no mar
porque as pessoas já haviam falado que havia 2 pessoas se afogando, e aí tiraram, né, o meu neto, e na verdade tiraram outro rapaz primeiro, de helicóptero, né? O helicóptero pousou na água e retirou primeiro ele e depois o meu neto, né? Engraçado que mesmo ele tendo sido tirado primeiro, infelizmente ele faleceu, né? Infelizmente ele não resistiu. E o meu neto, para a honra e glória do Senhor Jesus, aleluia, ele está vivo. Porque, irmão, imagine você chegar no dia primeiro dia do ano, né? O quão difícil não deve ser você ter uma notícia, né, de que alguém da sua família morreu, né? Nós estávamos em férias, curtindo as férias, ele estava curtindo as suas férias e de repente chega uma notícia que destruiria, né, a minha família, a minha casa, a vida da minha filha, a minha vida. Então, aleluia, esse testemunho é para glorificar o nome do Senhor. Como eu falei, eu entendo que ninguém é melhor do que ninguém. A gente não sabe os motivos nem os porquês, mas nós sabemos que a palavra de Deus que diz que aqueles que temem ao Senhor, o anjo do Senhor acampa-se ao seu redor. Eu acredito que muito mais, né? Sim, teve ajuda física dos homens da terra, do surfista, dos guarda-vidas, mas para ele ter suportado tanto a ponto de conseguir esperar o socorro chegar, eu tenho certeza que foi uma intervenção divina. Eu tenho certeza que foi uma intervenção divina, porque ele disse que estava lutando para não se entregar. E outro rapaz faleceu. E eu quero dizer que eu não esperava que essa palavra iria se cumprir tão rapidamente na minha vida, porque ele faz parte da minha vida, da minha história, ele é meu neto. Eu não esperava que essa palavra ela se cumpriria tão rapidamente, né? Nesse ano de 2026 e no primeiro ano essa palavra se cumpriu. A bondade do Senhor, pura bondade, não é merecimento, é graça, é favor de Deus, é misericórdia, é bondade. A bondade do Senhor nos alcançou no primeiro dia do ano, onde nós poderíamos estar agora chorando e de luto. Aleluia. O Senhor, aleluia, nos deu esse grande livramento, um grande livramento. Foi, aleluia, que o Senhor deu para o meu neto Luiz Felipe. Então, quero usar esse meio, né, ao qual eu tenho usado para pregar a palavra, anunciar o Evangelho, dizer que o Senhor, aleluia, Ele tem nos dado uma palavra. Eu não sei se você tem buscado, aleluia, desde o ano passado, eu tenho buscado a presença de Deus, desde o mês de dezembro todinho, ainda que por um momento depois eu estive ausente por causa do trabalho, mas eu estava o tempo todo buscando a direção do Senhor para o ano de 2026. Eu estava buscando a presença do Senhor. Foi quando o Senhor me deu essa primeira palavra. Aleluia. O Senhor me deu essa primeira palavra do Salmo 65. Que Ele coroaria o nosso ano com a sua bondade. Eu dividi com os irmãos aqui no YouTube, nas minhas redes sociais. Irmãos, quão importante é nós estarmos debaixo de uma palavra. Aleluia. Você começar um ano, não, o Senhor me deu essa palavra. Aleluia. Ainda que você não buscou por você mesma,
por você mesmo, mas você ouviu uma palavra e você creu nessa palavra, tome posse dessa palavra. Aleluia. Tome posse dessa palavra, porque ela vai se cumprir na sua vida, assim como ela se cumpriu na minha vida. A palavra de Deus diz em Isaías 43 que quando nós passarmos pelas águas, pelos rios, os rios, as águas não nos submergirão. Foi exatamente isso que aconteceu com meu neto. Ele poderia ter afundado, ele poderia ter morrido ali, ter sido resgatado morto. Mas para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como diz aquele louvor, se o mar me submergir, a tua mão, a mão do Senhor poderoso, glorioso, majestoso, me traz à tona para respirar e me faz andar sobre as águas. Aleluia, só Ele pode, só Ele é digno. Aleluia, eu tinha que dividir essa palavra, porque foi essa palavra, exatamente essa palavra que eu deixei, aleluia, para a vida dos irmãos, para o ano de 2026. E tome posse dessa palavra, o ano está apenas começando, aleluia. E como Deus me deu outra palavra, foram várias palavras, não foi só essa. Aleluia, que o nosso inimigo está bramando como leão, né? Buscando a quem possa tragar. Se ele pudesse, como fala no Salmo 124, ele comeria as nossas carnes, né? Foi essa palavra que o Senhor me deu. Então o inimigo está aí. Ele está aí querendo, aleluia, ele vem para roubar, para matar, para destruir os nossos sonhos, para destruir as nossas promessas, aleluia, mas o Senhor, ele veio para dar vida e vida em abundância, aleluia, para cortar o laço do passarinheiro, como eu falei sobre o Salmo 124 também, eu deixei essa palavra, aleluia, no mês de dezembro aleluia, esse ano também, aleluia, como o laço, nós escapamos, foi essa palavra que o Senhor deu, nós escapamos como um laço, né, do passarinheiro, aleluia, aleluia, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, aleluia, não deixe de buscar o Senhor, aleluia, aleluia, esteja na presença do Senhor, faça propósitos com o Senhor, jejue e ore, aleluia, talvez na hora que você estiver fazendo os seus propósitos, os seus votos, lendo a Bíblia, talvez enquanto você está meditando na palavra de Deus, você não esteja vendo nada, como no mês de dezembro todinho eu não estava vendo nada, mas eu estava profetizando, aquilo que o Senhor mandou eu profetizar, eu estava profetizando, aleluia, eu estava me consagrando, eu estava me santificando, eu estava, aleluia, aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, jejuando, aleluia, por esse ano de 2026, sem nem imaginar, aleluia, o que estava para acontecer, o que estava por vir. Então, ainda que você não esteja vendo nada, aleluia, talvez você nem entenda o porquê de uma palavra que o Senhor tenha te entregado. Quero dizer que aquilo que você não entende hoje, amanhã você vai entender. Aleluia. Esse Salmo 65:11 ficou muito claro. A bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim, elas se renovam a cada manhã. Aleluia. E eu quero deixar essa palavra mais uma vez. Aleluia. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela se renova todos os dias. Aleluia. E que nesse ano de 2026 ela possa se renovar na sua vida. Seja renovada novamente. A mesma palavra que eu profetizei no mês de dezembro, eu profetizo, Salmo 65:11, o Senhor é aquele que coroa o teu ano com a sua bondade,
aleluia, com o seu favor, com a sua graça e com a sua misericórdia, aleluia, aleluia, em todas as áreas da sua vida, tome posse em nome de Jesus, aleluia, e os teus caminhos ele transbordará com fartura. O Senhor ainda tem fartura, o Senhor tem muitas bênçãos para nós nesse ano de 2026, aleluia. O Senhor tem livramento, aleluia. O Senhor tem salvação, o Senhor tem libertação, o Senhor tem cura, o Senhor, aleluia, Ele faz, Ele não mudou, nós mudamos, né? Nós somos pessoas muitas vezes inconstantes, mas o Senhor não, o Senhor é fiel, aleluia, o Senhor tem bênçãos para você, para a sua casa, para a sua família, o Senhor tem livramento nesse ano de 2026, aleluia, para nos dar, aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, aleluia, esteja debaixo de uma palavra, aleluia, não fique distraído, aleluia. Eu sei que esse final de ano nós pegamos, né, férias, nós pegamos dias em que nós, muitas vezes, eu não tive a oportunidade de estar como eu estava na minha casa, no meu trabalho, fazendo meus vídeos, né, me dedicando. A partir do dia 24 eu já não tive muito essa possibilidade, mas eu estava em espírito com o Senhor, né? Muitos estão indo de férias, muitos estão viajando, né? E dependendo de onde nós estamos, nós não temos, né, a mesma liberdade que nós temos em casa, a gente não tem a mesma facilidade de estar fazendo algo que você costuma fazer na sua rotina, no seu devocional, né? Porque às vezes muitos estão em hotéis, alguns estão em casa de parentes, como eu, e não é a mesma coisa. Mas uma coisa é certa, você tem que estar em espírito. Aonde você estiver, esteja em espírito. Aleluia. Porque o Senhor vela pela sua palavra para cumprir. Aleluia. É ano da bondade do Senhor. É ano da bondade do Senhor, não porque nós merecemos, mas uma vez eu falo, aleluia, quantas pessoas como esse rapaz que estava com ele morreu. Não podemos, né, entender, né, os desígnios do Senhor, aleluia. Eu sei que a mão poderosa do Senhor, a mão poderosa do Senhor arrancou, aleluia, o meu neto das profundezas das águas, aleluia, deu esse grande livramento, aleluia, e hoje não era mais para ele estar aqui. E eu quero, aleluia, dividir esse testemunho, porque nós temos que glorificar o nome do Senhor, aleluia, glorificar o nome do Senhor por tudo aquilo que Ele faz, aleluia, e estou dando esse testemunho por isso, para dizer que o Senhor é bom, para dizer que nós não merecemos nada, aleluia, mas o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é fiel, o Senhor é digno, aleluia. Vamos continuar, aleluia, o ano está apenas começando, vamos continuar na presença do Senhor, aleluia, não deixe que nada venha te distrair, porque muitas vezes o inimigo vem com distrações, quando você começa, aleluia, aleluia, diante de Deus com um propósito, aleluia, aleluia, de se santificar, de buscar mais a Ele, né, de entregar a sua vida a Ele, o seu chamado, o seu ministério, aquilo a qual o Senhor te confiou, muitas vezes Ele vem com distrações, aleluia, é nesse exato momento que o inimigo quer, né, para entrar, mas o Senhor é poderoso, é maravilhoso. Fique com essa palavra nesta noite, aleluia, fique com esta palavra nesta noite, fique com a palavra que você já tem recebido, aleluia, aleluia, através de alguma rede social, alguma palavra que Deus já tem falado ao teu coração, guarde essa palavra no teu coração, aleluia, aleluia, porque nós precisamos estar cobertos, aleluia, pela palavra de Deus, cobertos, aleluia, revestidos, aleluia, pela oração, pela presença de Deus, blindados, alabassuri canta lá massaia,
pela presença do Senhor, aleluia. Porque eu falei, Senhor, meu Deus, se o meu neto tivesse ido, Senhor, quão difícil seria para mim. Eu sei que a tua palavra diz que o Senhor é que dá a vida, o Senhor é quem tira a vida. Tudo acontece, né, com a permissão do Senhor. Mas ali já não seria uma morte natural. Talvez ele tenha se cedido e fez algo que ele não deveria ter feito, entrado muito mais profundamente ao mar, né? Às vezes as pessoas, né, assim como ele que é jovem, né, não tem muita noção das coisas. Então não seria uma morte natural, o Senhor permitiu, não. Aleluia. Então o Senhor nos deu esse grande livramento de estarmos hoje chorando, de estarmos hoje pranteando, aleluia, como muitas pessoas estão, aleluia. Mas o Senhor tem uma bênção para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, aleluia. O ano está apenas começando, aleluia. Tome posse desses salmos sobre a tua vida, aleluia, para que a bondade de Deus esteja, aleluia, guiando os seus caminhos, guardando os seus caminhos, aleluia, para que o Senhor, aleluia, esteja livrando do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, para que o Senhor esteja cobrindo com as suas penas e debaixo das suas asas nós possamos estar seguros, porque a sua palavra, a sua verdade é escudo e broquel, aleluia. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Fique com essa palavra em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E sobre ti o Senhor te dê a paz. Aleluia. O Senhor visita o teu lar e a tua casa e a tua vida. Por amor do seu nome, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Se você puder, esteja dando seu like aqui no canal. Aleluia. Para que mais pessoas possam glorificar o nome do Senhor e ver, aleluia, os seus feitos poderosos. Aleluia. Aleluia. Se inscreva no canal, dê o seu like. Aleluia. Você vai estar recebendo cada vez que eu fizer um vídeo novo, você vai estar recebendo a notificação aí no seu celular, aleluia, de uma palavra que vem da parte de Deus, porque toda palavra, aleluia, que o Senhor me dá, eu oro antes, eu busco antes, né? Eu não escolho uma palavra, a palavra não é nossa, aleluia, a palavra é do Senhor. Aleluia. Então nós não podemos escolher uma palavra. É o Senhor quem nos dá a palavra. Então fique com essa palavra nesta noite e que o Senhor continue abençoando poderosamente a sua vida. Aleluia. Espiritual, material, física, em todas as áreas, né? Que o Senhor esteja te curando, que o Senhor esteja te renovando, te fortalecendo. Aleluia. Para que você venha viver. Aleluia. Uma grande virada, como eu falei, não somente uma virada de ano, como eu estou, né? Eu não apenas virei uma virada de ano, mas eu tenho, aleluia, vivido o sobrenatural de Deus. A bondade de Deus já se manifestou sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. E é isso que o Senhor deseja, que nós venhamos viver nesse ano de 2026. O sobrenatural de Deus, a mão de Deus, a mão poderosa dele, nos guiando em todos os nossos caminhos. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.